Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Almeida e nós estamos começando o terceiro vídeo da série sobre sexualidade e hoje eu quero responder a essa questão. A pessoa nasce com atração pelo mesmo sexo ou isso se desenvolve ao longo da vida? Mas antes de você saber essa resposta, eu queria pedir, se você não assistiu o primeiro ou o segundo vídeo da série, que você assista, porque vai ser extremamente importante para você entender o que nós estamos abordando aqui, tá bom? Pronto, sobre esse questionamento, nós temos duas formas de responder ele. A primeira é respondendo pela via científica, o que a ciência fala sobre isso. E a segunda é pela via teológica, o que a Bíblia fala sobre isso. Agora, o que acontece é que às vezes as pessoas acham que a resposta bíblica para esse tema e a resposta científica para esse tema são respostas opostas e excludentes. Mas esse foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. Então eu me aprofundei no tema e percebi que para responder esse tema, de fato, você precisa da resposta científica e da resposta teológica, e que elas não são excludentes, pelo contrário, elas são complementares. Então eu quero começar falando o que a ciência diz sobre isso. Saiu um estudo em 2019, 2020 na Science, inclusive eu usei esse estudo, por um grupo de Harvard e de MIT, e do MIT. Eles fizeram um estudo com a intenção de mostrar como o comportamento sexual de uma pessoa era previsível ou era influenciado por sua genética. Importante você saber que dentro desse grupo existiam pessoas homossexuais, ou seja, pessoas que não queriam a resposta teológica para esse tema. E esse estudo descartou completamente a possibilidade de um gene gay. Eles demonstraram e colocaram categoricamente que o comportamento sexual de uma pessoa ele não é oriundo da sua genética. Ou seja, nesse estudo, eles perceberam que o que é determinante para o comportamento sexual de alguém são algumas coisas. E a primeira delas são experiências pessoais, seja traumas, seja experiências familiares. E um segundo fator determinante para o comportamento sexual do ser humano ou da pessoa é a cultura ao seu redor, como a cultura lida com a sexualidade. Então, posto isso, que foi um estudo assim muito categórico, em 1973 o Dr. Jeffrey, ele foi o precursor da retirada da homossexualidade como doença da psicologia. E esse médico, que por ter lutado por isso, você obviamente entende que ele não entendia a homossexualidade como uma doença, como de fato não o é, esse mesmo doutor que lutou para isso, foi um médico que fez um estudo e demonstrou no seu estudo que o comportamento sexual de um adulto, sua orientação sexual, ela é possível mudar. Ou seja, esse médico mostrou que depois de adulto a pessoa pode mudar sua orientação sexual. Ela pode de alguma forma ter uma mudança. E quando eu falo isso, eu não estou aqui defendendo uma coisa que as pessoas defenderam por muito tempo, que foi a cura gay, ou de alguma forma a reparação da orientação sexual. Não, o meu intuito de falar desse assunto não é falar sobre esse tema, porque é um tema passado e assim, eu nem concordo com as afirmações que se faziam. Por exemplo, na teoria de reversão sexual, na tentativa de reversão sexual, de orientação sexual, as pessoas usavam, por exemplo, assista vídeos pornográficos de pessoas do sexo oposto, para de alguma forma isso ser despertado em você. Olha como é loucura, como é loucura. E pessoas que não sabem se posicionar no tema acabam afirmando loucuras como essa. Mas o que eu quero dizer para você é que esse médico mostrou
que é possível uma pessoa, depois de adulta, mudar a sua orientação sexual. Um outro estudo de um outro médico, de um outro psicólogo, mostrou como o comportamento sexual ele é desenvolvido, e ele volta a bater nesse tema. Ele fala sobre isso, que o comportamento sexual de alguém ele é muito determinado pelo seu redor, pela cultura ao seu redor e por experiências pessoais. Então, essa é uma resposta científica. A pessoa nasce gay, a ciência mostra que geneticamente não é aferível dizer que uma pessoa já nasceu assim, com a predisposição para isso. Agora, qual é a resposta bíblica para isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Por quê? Porque nós precisamos entender algumas coisas, né? E quem trata desse assunto tem que entender algumas coisas. A primeira é que não é porque a ciência falou que pessoas geneticamente não são orientadas sexualmente, que as pessoas que dizem que nasceram com esse desejo homoafetivo estão mentindo. Eu conheço pessoas que disseram, olha, eu nunca senti atração por pessoas do sexo oposto, eu sempre senti atração por pessoas do mesmo sexo. E é uma resposta genuína, é uma resposta verdadeira. A pessoa está dizendo, olha, eu realmente estou falando para você, não foi trauma, não foi nada, eu nasci assim. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A resposta bíblica é que em Romanos capítulo 3 diz que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós temos uma semente de pecado em nós. Entenda pecado como uma mudança do plano inicial de Deus. Por isso que você tem que assistir o primeiro vídeo que eu falei, tá? Então, todos nós temos pecado dentro de nós. Agora, os nossos pecados, eles são diferentes. Existem latências em mim que não tem, por exemplo, na minha esposa. Existem latências em você de comportamento pecaminoso que não tem na pessoa que você é amigo, por exemplo. Por quê? Porque os nossos pecados são diferentes, nossos tipos de pecados são diferentes, mas todos nós temos a semente do pecado dentro de nós. Ou seja, quando alguém diz para você que nasceu com atração por pessoas do mesmo sexo, de fato, pessoas podem nascer com essa atração. Mas o que acontece também é que cientificamente pessoas podem se tornar homoafetivas à medida que vão crescendo e vão sendo influenciadas por posições de pessoas que ela admira, ou pela cultura ao seu redor, ou por traumas vividos, por experiências pessoais vividas, né? Então, qual é a resposta para esse tema? Sim, pessoas podem nascer gay, mas pessoas também podem se tornar gays ao longo do caminho. Pessoas podem ter esse sentimento aflorado dentro de você ao longo das suas experiências. Mas algo que é muito importante nós pensarmos. Tanto a ciência, como eu falei para você, quanto a Bíblia fala que é possível reverter a sua orientação sexual. Cientistas mostram, né, esse Dr. Jeffrey, que foi o doutor que lutou para tirar a homossexualidade da lista de doenças mentais, foi o mesmo médico que constatou no seu estudo que pessoas adultas podiam mudar sua orientação sexual. Isso significa que toda pessoa que tem atração por pessoas do mesmo sexo, ao se converterem a Jesus, vão mudar a sua orientação sexual? Não. Não vão. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Nem todo mundo que se converter vai mudar a sua atração, mas pode mudar o seu comportamento. Por quê? Porque desejos não podem ser normativos. Imagine se todo desejo que você sente fosse normativo para o seu comportamento. Você talvez ou teria morrido ou teria matado alguém. Entende por que os nossos desejos pessoais, internos, não podem ser normativos para o nosso comportamento? A Bíblia, quando fala sobre isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, diz, vocês, né, ele dá uma lista de pecados e ele diz, vocês eram assim, mas não o são mais. Ou seja, por que as pessoas já não eram assim? Porque tinham encontrado Jesus Cristo e elas tinham algo maior pelo qual viver. Ouça,
Talvez você assistiu esse vídeo e você está se perguntando, poxa, mas eu tenho uma atração por pessoas do mesmo sexo e eu sou cristão, eu quero viver para Jesus, mas eu não consigo sentir atração por pessoas do sexo oposto. É uma luta que você vai ter. Mas eu posso dizer para você que Jesus Cristo está vendo o seu modo de vida, que o Senhor está olhando e vendo que você o ama mais do que a sua sexualidade ou do que os seus desejos. Sua sexualidade, os seus desejos sexuais, eles não podem ser normativos para você. Então, respondendo de forma enfática essa pergunta, a pessoa nasce gay ou ela se torna gay? As duas coisas. Mas o fato é que a Bíblia tem esperança, tanto para pessoas que ao longo da vida desenvolveram atração por pessoas do mesmo sexo, quanto a Bíblia tem esperança para pessoas que, desde que se conceberam gente, sente atração por pessoas do mesmo sexo. A Bíblia tem esperança para você. Jesus, ele tem esperança para você. Deus te abençoe, espero ter respondido e fica conosco aí, porque em breve tem mais 2 vídeos para fecharmos essa série. Espero que você esteja sendo abençoado. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie esse vídeo para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir esses direcionamentos. Se você é um jovem e precisa que o seu líder de jovens ouça essa mensagem, envia para ele, compartilha com todo mundo, tá? Dá um like aí, aperta o gostei, tá bom? E vamos juntos. Deus te abençoe.